a questão das responsabilidades, né? Pela assinatura dos laudos, né? A gente tem o laudo mecânico, o laudo elétrico e o laudo de emissão acústica, né? A responsabilidade é uma coisa que sempre traz uma certa confusão. Tem que ser um engenheiro mecânico, tem que ser um engenheiro eletricista, né? Então eu queria que você abordasse um pouco isso aí, por favor. Perfeitamente. O laudo periódico mecânico anual, ele tem que ser assinado pelo profissional legalmente habilitado. Perante o CREA, o profissional legalmente habilitado para inspeções e ensaios mecânicos é um engenheiro mecânico, né? O periódico elétrico anual, ele é um ensaio elétrico de tensão aplicada, um ensaio de rigidez elétrica, e o profissional legalmente habilitado para assinar esse laudo, segundo o CREA, é o engenheiro eletricista. No caso da emissão acústica, muda um pouco, porque para fazer o ensaio de emissão acústica, o inspetor ele tem que ser especializado, certificado em ensaio não destrutivo. E aí é uma regra da ISO 9712. Então, o que a gente precisa de conferir? A gente pede o certificado do inspetor que fez o ensaio e verifica se ele é certificado pela ISO 9712, e essa certificação foi feita por um organismo que tem a ISO 17024, ele pode realizar o ensaio de emissão acústica. Perfeito. Então, o laudo de emissão acústica, nós não vamos olhar se é engenheiro ou não. Não vamos olhar isso. Nós vamos olhar se ele é um nível 1 para executar o ensaio e se ele é um nível 2 ou 3 para aprovar ou reprovar o dado de ensaio. Perfeito. Então isso aí realmente é uma coisa importantíssima, porque isso causa uma certa confusão, até mesmo por desconhecimento de quem está exigindo os ensaios, né? Então, mas ainda tem um ponto com relação aos ensaios de emissão acústica, com relação aos organismos certificadores, né, que a gente tem. E aqui no Brasil houve uma época que criou-se uma história aí que somente a ABEND é que seria aceita no Brasil. Então, os profissionais que, por exemplo, eram certificados e qualificados pela RINA, estavam sentindo uma certa repulsa por parte das pessoas, dos contratantes, né? Então, para a gente acabar de vez com isso, né? E perguntando a você, que hoje é uma autoridade máxima no Brasil em termos de cestas aéreas e guindaldos, que diferença faz a RINA e a ABEND na qualificação e certificação dos profissionais nível 1, 2 e 3 de emissão acústica? Na verdade, eu acho que estava sendo gerada uma confusão sobre esse assunto, sabe? Na verdade, é simples de entender. Vamos pegar a ABEND, que é a Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Ela forma profissionais ISO 9712. Exato. E a própria ABEND é um organismo que tem a ISO 17024. Então, igual eu expliquei, se a instituição, o organismo é ISO 17024 e forma o profissional de acordo com a 9712, ele está apto a fazer um ensaio não destrutivo, no caso, emissão acústica. Existem outros ensaios não destrutivos. Né? A ABEND, ela é um organismo 17024, que forma profissionais pela 9712. Então, se a RINA é uma instituição que ela é certificada, é um organismo que é certificado também, e usa para a formação dos profissionais a 9712, é um paralelo exatamente igual à ABEND. Então não tem problema nenhum. É porque o que acontece? O Brasil tem a ABNT. A ABNT é signatária ISO internacional. Né? Então, se o profissional ele é do guarda-chuva da ISO, ele está no guarda-chuva da BNT também. Perfeitamente. Então é isso que acontece. É claro, você pensa bem, um profissional formado na Itália, ele não pode fazer o ensaio de emissão acústica? Pode, ele é perfeitamente competente. Né? Desde que esteja sob o guarda-chuva ISO. A ABEND está no guarda-chuva ISO. Então, eu acho que foi um pouco de ruído de comunicação e as pessoas, então, entendendo que só serviria o SNQC da ABEND. Não, serve, perfeito. Eu quero fazer, eu estudo lá na ABEND e vou tirar meu. Agora, eu posso estudar na Alemanha, na Itália e tirar também a RINA, ISO por exemplo, 9712. É engraçado, só compartilhar um caso engraçado, que eu lembrei agora imediatamente, a gente falando agora de quem assina o quê, né, e das responsabilidades legais disso.
um certo engenheiro, não vou falar a formação dele, tá? Só vou falar que é engenheiro para a gente não gerar polêmica aqui. Mas uma vez a gente estava, uma equipe nossa estava fazendo ensaio de um caminhão de emissão acústica, não? Os técnicos são certificados na norma e tudo mais. E um engenheiro falou, rapaz, vocês sabem que aqui no estado só eu que posso assinar a emissão acústica. E ele não é certificado na norma. Ó. Ele não é certificado. Assim, ele tirou da caixa da imaginação, né? Esfregou a lâmpada e falando isso. Mas isso é importante a gente deixar todo mundo ciente das responsabilidades para você não ficar com o laudo que você acha que é válido, né? E o laudo não é. O laudo não é válido, isso é importante. Você tem que ter cuidado com isso, porque existem engenheiros e engenheiros, né? E tem muito engenheiro aí que, infelizmente, faz uma espécie de laudo, entre aspas, e, na verdade, ele está vendendo a RT. Né? Então, a gente tem que ter esse tipo de crítica.